Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 3. A Percepção Inocente. Seção 4. O erro e o ego. As capacidades que você possui agora são apenas sombras da sua força real. Todas as suas funções atuais estão divididas e abertas ao questionamento e à dúvida. Isso é assim porque não tem certeza quanto ao modo como vai usá-las e é, portanto, incapaz de conhecimento. Você também é incapaz de conhecimento porque ainda pode perceber sem amor. A percepção não existia até a separação introduzir graus, aspectos e intervalos. O espírito não tem níveis e todo o conflito surge do conceito de níveis. Só os níveis da Trindade são capazes de unidade. Os níveis criados pela separação não podem senão conflitar. Ou seja, os níveis gerados pela separação, eles apenas geram conflitos nas nossas vidas. Isso é assim porque eles são sem significado uns para os outros. A consciência, o nível da percepção, foi a primeira divisão introduzida na mente, depois da separação, fazendo com que a mente seja um perceptor ao invés de um criador. Aqui traz novamente aquele entendimento que a extensão é de Deus e a percepção é do ego. E ele falou aqui, ó, a mente, depois da separação, se tornou um perceptor. Então, ela percebe apenas as ilusões. Ela está no mundo percebido. E ao invés de um mundo em que ela está criando, como co-criadora dessa força maior chamada Deus. A consciência é corretamente identificada como o domínio do ego. O ego é uma tentativa da mentalidade errada para perceber a si mesmo como deseja ser, ao invés de como é. Então, aqui está trazendo essa consciência do ego no nível da percepção. No entanto, só pode conhecer a ti mesmo como és, porque essa é a única coisa quanto à qual você pode ter certeza. Tudo mais está aberto ao questionamento. Então, ele traz novamente esse entendimento de que devemos questionar aquilo que a gente percebe, as nossas percepções, as ilusões, aquilo que causa algum desconforto e que nos coloca no estado de sofrimento. O ego é o aspecto questionador do ser pós-separação. Então, o ego surgiu após a gente começar a se perceber, a se enxergar como separados uns dos outros. Vou voltar aqui. O ego é o aspecto questionador do ser pós-separação, que foi feito ao invés de criado. É capaz de fazer perguntas, mas não de perceber respostas significativas, porque essas envolveriam conhecimento e não podem ser percebidas. A mente está, portanto, confusa, pois só a mentalidade una pode ser sem confusão. A mente separada ou dividida não pode deixar de ser confusa. É necessariamente incerta em relação ao que é. Tem que estar em conflito, pois não está de acordo consigo mesma. Isso faz com que seus aspectos sejam estranhos um para o outro. E essa é a essência da condição que induz ao medo, no qual o ataque é sempre possível. Então, toda vez que a gente estiver no estado de medo, mesmo que de forma inconsciente, a gente vai achar que precisa se defender de algo, ou de alguma coisa, ou de alguém. Ou então a gente vai acreditar que aquela estratégia absurda de que o ataque é a melhor defesa, ela realmente é válida. E isso tudo vem do nosso medo inconsciente. E a gente vai achar que esse ataque é sempre possível. Tem toda a razão para sentir medo, percebendo a ti mesmo como você se percebe. É por essa razão que não pode escapar do medo enquanto não reconhecer que não criou a ti mesmo, nem poderia tê-lo feito.
Você nunca pode fazer com que as suas percepções equivocadas sejam verdadeiras, e a sua criação está além do teu próprio erro. É por essa razão que, eventualmente, tem que escolher curar a separação. A mentalidade certa não deve ser confundida com a mente que conhece, porque só é aplicável a percepção certa. Você pode ter a sua mente disposta para o que é certo ou errado, e até mesmo isso está sujeito a graus, demonstrando claramente que o conhecimento não está envolvido. O termo mentalidade certa é usado de forma adequada como a correção para a mentalidade errada e se aplica ao estado mental que induz a percepção acurada. É a mente que se volta para o milagre, porque cura a percepção equivocada, e isso é, de fato, um milagre, considerando o modo como percebe a você mesmo. Então, quando a gente está com essa mentalidade, com a mente aberta para perceber de forma correta, quando a gente se abre, quando há uma intenção de entrega, de entendimento do que realmente acontece na nossa mente, de se ela de fato está criando de acordo com a vontade maior ou se ela está apenas percebendo ilusões. A percepção sempre envolve um certo uso equivocado da mente, porque traz a mente a áreas de incerteza. A mente é muito ativa. Quando escolhe estar separada, escolhe perceber. Aí entram as percepções. Mas quando a gente escolhe estar unido, entende que estamos todos unidos em uma grande consciência, a gente escolhe estender. E a gente estende tudo aquilo que é elevado, que é nobre, que é justo, que é amoroso, né? Até então, só tem vontade de conhecer. Depois disso, só pode escolher ambiguamente, e a única saída para a ambiguidade é a percepção clara. A mente retorna à sua própria função só quando tem vontade de conhecer. Então, somente quando a gente está na mentalidade certa, quando a gente entende, a gente está no nível de conhecimento, que é algo que já está intrínseco em cada um de nós. Isso a coloca a serviço do espírito, onde a percepção é mudada. A mente escolhe se dividir quando escolhe fazer os seus próprios níveis. Mas ela não poderia se separar inteiramente do espírito, porque é do espírito que deriva todo o seu poder de fazer ou criar. Mesmo na criação equivocada, a mente está afirmando a sua fonte, fonte aqui com letra maiúscula, né? A fonte criadora. Ou seja, nesse sentido de que ela tem esse potencial realmente de criar, mesmo que ela esteja na criação equivocada, ou meramente deixaria de ser. Ou seja, eu vou voltar aqui que eu parei para explicar. Mesmo na criação equivocada, a mente está afirmando a sua fonte, ou seja, está afirmando a sua natureza de criar. Ou então, meramente, ela deixaria de ser. Isso é possível porque a mente pertence ao espírito que Deus criou e é, portanto, eterna. A capacidade de perceber fez com que o corpo fosse possível, porque tem que perceber alguma coisa e com alguma coisa. É por essa razão que a percepção envolve um câmbio ou tradução que o conhecimento não necessita. A função interpretativa da percepção, uma forma distorcida de criação, te permite interpretar o corpo como você mesmo, numa tentativa de escapar do conflito induzido por você. O espírito que conhece não poderia ser reconciliado com essa perda de poder, porque é incapaz de escuridão. Isso faz com que o espírito seja quase inacessível à mente e inteiramente inacessível ao corpo. Daí em diante,
o espírito é percebido como uma ameaça, porque a luz abole a escuridão, meramente te mostrando que ela não existe. Então, olha que profundo o que está dizendo aqui. A gente tem medo da nossa própria luz, porque a luz nos traz clareza, nos traz um entendimento mais elevado. E a gente tem medo dessa luz, dessa iluminação, porque ela abole a escuridão, ela clareia, ela traz claridade e entendimento para todas as ilusões que a gente mesmo cria. A verdade vai sempre vencer o erro desse modo, quando a gente traz luz para aquilo que a gente interpreta como escuridão, né? Como sombras em nós mesmos. Por isso que é importante trazer a nossa própria consciência, que realmente tem algo ali que nos incomoda, que tem um conflito interno, que tem alguma raiva interna. Quando a gente traz isso para a nossa consciência, a gente tem a possibilidade de curar, porque a verdade sempre vence o erro, a luz sempre vence a escuridão. Isso não pode ser um processo ativo de correção, porque, como já enfatizei, o conhecimento não faz nada. Ou seja, o conhecimento simplesmente é esse entendimento que já está em cada um de nós. Pode ser percebido como um atacante, mas não pode atacar. O que você percebe como ataque é o seu próprio reconhecimento vago de que o conhecimento sempre pode ser lembrado, nunca tendo sido destruído. Deus e suas criações permanecem em segurança e, portanto, têm o conhecimento de que não existe nenhuma criação equivocada. A verdade não pode lidar com os erros que você quer. Eu fui um homem que se lembrou do Espírito e do conhecimento do Espírito. Aqui Jesus nos trazendo esse entendimento, né? Que ele esteve aqui na mesma condição humana que a gente, mas ele se lembrou do próprio Espírito, da sua própria essência e do conhecimento que já é inato desse Espírito mais elevado. Ele se lembrou. E a gente também está aqui para se lembrar de quem a gente é. Como um homem, não tentei compensar o erro com conhecimento, mas corrigir o erro de baixo para cima. Então, ele não tentou compensar os erros, as ilusões, os equívocos, falando que aquilo era conhecimento. Ele sim, a direção que ele tomou foi corrigir o erro de baixo para cima, da nossa condição humana para a nossa condição espiritual. Demonstrei tanto a ausência de poder do corpo, como também demonstrei o poder da mente. Unindo a minha vontade com a do meu Criador, naturalmente me lembrei do Espírito e do seu propósito real. Então, quando Jesus fez da vontade dele a mesma do Criador, quando ele uniu a vontade dele à do Criador, se tornando um canal aqui dessa grande fonte criadora, ele se lembrou do seu próprio espírito divino e do propósito real dessa vida aqui humana, do propósito real, o motivo pelo qual ele estava aqui. E ele continua: eu não posso unir a sua vontade à vontade de Deus por você. Ele não pode unir a nossa vontade à vontade de Deus, porque existe o livre-arbítrio aqui. Mas posso apagar todas as percepções equivocadas da sua mente se você as trouxer à minha orientação. Então é sempre um processo de entrega. Eu volto a repetir aqui, porque ele pode sim nos ajudar nesse sentido, desde que a gente esteja aberto, que seja uma condição da nossa própria vontade, porque nada pode ser imposto a nós, gente. Nós temos o livre-arbítrio, sim, de escolher. Tá bom, eu quero sim. Eu quero apagar todos os equívocos, todas as percepções equivocadas da minha mente. Então eu entrego a quem tem o real poder de fazer isso por nós. Apenas as suas percepções equivocadas impedem o seu caminho. Olha que incrível essa informação. São as nossas ilusões que não nos deixam caminhar o verdadeiro caminho que a gente veio para trilhar aqui. Sem elas, só escolhe com certeza.
Então, sem essas percepções, sem essas ilusões, a gente faria escolhas é, conectadas com o nosso pai. Aí sim, a gente vai escolher com certeza e não ficar repleto de dúvida, de medo, de culpa, de ansiedade ou de depressões aí, porque a gente não consegue fazer escolhas com sabedoria. A percepção sã, ou seja, aqui sã no sentido de sanidade. A percepção sã induz a escolha sã. Não posso escolher por você, mas posso te ajudar a fazer a sua própria escolha certa. Agora ele traz essa frase que foi tão mal interpretada, né? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Deveria ser o entendimento dela, né? Todos são chamados, mas poucos escolhem escutar. Isso acontece porque, como a gente não sabe quem a gente verdadeiramente é, a gente acha que a gente sabe o caminho que a gente tem que trilhar aqui na vida. E a gente vai tomando um monte de decisões equivocadas e criando muito sofrimento porque não quer escutar essa guiança maior, essa amorosa condução divina de seres que já se elevaram a encontrar o caminho e sabem qual é o caminho, né? Por conseguinte, vocês não escolhem certos. Os escolhidos simplesmente são aqueles que escolhem certo mais cedo. Mentes certas podem fazer isso agora e acharão descanso para suas almas. Deus só te conhece em paz e essa é a sua realidade. Então deveríamos realmente estar aqui num estado de paz, de aceitação, de amorosidade. Mas a gente não conhece esse estado de paz e serenidade porque a gente está desconectado da nossa própria fonte criadora. Com tudo que foi dito aqui nessa sessão, é muito bom saber que não estamos sozinhos, né? Fim da leitura do livro-texto.